Olá, sexto ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 35. Estamos na apostila 3, na página 16, falando sobre o sistema urinário, ou também conhecido como sistema excretor, porque é através da urina que o nosso corpo excreta, põe para fora as coisas que são consideradas tóxicas. Então, a gente já viu antes, a gente tem falado disso sempre, que os sistemas trabalham em conjunto, de maneira integrada, para poder manter o equilíbrio do nosso corpo. Qual o equilíbrio? De ficar em pé? Não. O equilíbrio da concentração das substâncias dentro do nosso sangue. Então, água, sal, proteínas, vitaminas. Aí o que acontece? Todas as nossas células fazem reações químicas. E essas células, elas têm que eliminar as substâncias, os resíduos do metabolismo celular. Então, para eliminar isso, ela usa a urina, a forma de eliminar, tá? O equilíbrio químico do nosso corpo chama homeostase. As substâncias que são eliminadas são chamadas de compostos nitrogenados, porque elas têm amônia, ureia, ácido úrico e nitrogênio da composição da degradação das proteínas, que é a digestão das carnes. Proteína é carne, ovo, soja. Então, a eliminação dos resíduos envolve diferentes estruturas. Para os componentes serem retirados do sangue, o sangue tem que ser filtrado. A única diferença entre o sistema excretor dos meninos para o sistema excretor das meninas é o tamanho da uretra, porque a uretra da mulher é reduzida e do homem, por causa do pênis, é alongada, tá? Então, as células do rim, elas eliminam os compostos e o funcionamento depende do nosso corpo inteirinho. Se o rim parar, a gente tem uma coisa chamada falência múltipla dos órgãos, porque as toxinas vão ficar dentro do nosso corpo e vai matar as nossas células. Então, a filtragem do rim está relacionado com a urina, tá? Então, beber os 2 litros de água por dia é muito importante, ou 2 litros de água, ou 8 copos por dia, tá? 2 de manhã, 2 de tarde, 2 na hora do almoço, 2 na janta, 2 antes de dormir. Aqui tem a coloração da urina, que tem referência com a sua qualidade de vida. Então, se a tonalidade da urina está clara, significa que está tudo bem. Se a cor da urina está do amarelo para o alaranjado, significa que você tem que ingerir mais água. E se a cor da urina tiver Coca-Cola ou ensanguentada, você tem que procurar um médico urgente. Qual é a composição da urina? O que sai na urina? A urina tem água, sais, os resíduos metabólicos, medicamentos, drogas. Lembrando que medicamento é uma droga, por isso que a gente vai na drogaria, tá? Drogas do tipo álcool, tabaco, maconha, cocaína, heroína, as drogas ilícitas. Excesso de nutrientes, se você ingerir demais vitamina C, ele vai eliminar pela urina, por exemplo. Hormônios como anticoncepcional, adrenalina, endorfina. Açúcar, que é o indicativo da diabetes, se tiver formiga no xixi ou perto da privada. Vírus e bactéria, tanto que já acharam o vírus do Covid nas estações de tratamento de água dos esgotos das grandes cidades, tá? Então, existe o exame de urina, que é para fazer a detecção dessas substâncias, né?
Como faz? Qual é o caminho de saída do xixi da gente? Então acontece assim. A gente tem dentro da barriga as veias e artérias que são chamadas artéria abdominal. A artéria renal, que é ligada, ela é um pedacinho da artéria abdominal, que é um pedaço da artéria do coração. Então, por isso que dá falência múltipla dos órgãos, porque já está relacionado diretamente com o músculo principal bombeador de sangue. Sobre os rins, a gente tem duas glândulas, uma em cada lado, que se chamam suprarrenais ou adrenais. Agora é aquela parte da aula que a professora faz pá! Para ver quem se assusta, para mostrar a liberação de adrenalina no teu sangue, tá? Então o sangue vem por essa artéria, chega no rim, ele vai encontrar estruturas chamadas néfrons, que são cálices. Dentro dos cálices ainda tem outra estrutura, mas daí fica lá para o 2º grau, tá? Aí os compostos do sangue vão passar por, na verdade, vem pela veia, né? Vem carregado de coisa ruim. Vem pela veia, filtra no néfron e o sangue bom já volta pela artéria. E o que foi eliminado, água, sais, nananana, desce pela ureter, que nós temos 2 uretérias, uma ligando cada rim à bexiga. A bexiga, ela é uma bolsa inflável que tem a capacidade de 700 ml de urina e ela é um músculo involuntário, por isso que a gente usa fralda. Acontece que a gente aprende a dominar um músculo chamado esfíncter, que tá lá no final, aqui a gente tem uma musculatura, aqui a gente tem outra musculatura. E esses músculos a gente aprende a controlar. Tanto que tem uma certa hora que você não consegue mais segurar o xixi. Mesmo você querendo segurar, o xixi sai, né? Ele tende a esvaziar a bexiga. Que mais que eu tenho para dizer para vocês? Daí depois da bexiga, que é armazenamento do xixi, desce pela uretra e sai do corpo, né? Na forma de urina. Por que a gente tem que fazer xixi toda vez que sai de casa? Porque se acontecer um acidente de você bater a barriga e a tua bexiga estiver cheia, como se fosse uma bexiga de aniversário, o que acontece quando você espreme a bexiga de aniversário? Explode e causa uma infecção generalizada que se chama sepse, porque sepse são materiais que causam inflamação. Vírus, bactéria, muito sal, muito hormônio, muito ácido úrico. Então, se a bexiga estourar, você pode fazer infecção generalizada. E daí morre porque as bactérias vão comprometer o sistema imunológico. O corpo não vai conseguir combater os vírus e bactérias. Quais são as doenças relacionadas ao sistema excretor? Então, o especialista para a gente consultar quando a gente quer saber de bexiga, de xixi, de rim, a gente vai no nefrologista, porque em latim, logista é o cara que estuda, é o especialista, e néfron, eu já mostrei para vocês que é a estrutura principal de filtragem do rim. As principais doenças, patologias são cálculo renal, que são as pedras do rim. Essas pedras aqui são acúmulos de sal e de ácido úrico, que endurece, petrifica por falta de água e daí você não consegue eliminar, tem que explodir com raio laser ou fazer cirurgia. Outra patologia é a pielonefrite,
IT. Lembrando que IT é a terminologia para inflamação aguda. É uma complicação da cistite. Aqui nessa parte da aula a gente dedica para o professor Miro de matemática da tarde da nossa escola, porque a professora Carla levou o professor Miro para o hospital passando super mal de uma bactéria que estava no sistema urinário dele. Ele estava com cistite, não se cuidou e estava piorando, já estava até tendo alucinação. A terceira patologia são os cistos renais, que são bolhas, são nódulos que formam no rim e só dá para ficar monitorando. Não tem complicação, não tem tratamento, mas tem que ficar monitorando. Por quê? Porque pode se tornar um câncer ou você pode desenvolver um câncer. E a última patologia que eu listei para vocês é a insuficiência renal, que leva à falência múltipla dos órgãos. Quando a gente tem algum problema renal, o tratamento que tem para fazer chama hemodiálise. Esta máquina aqui é um rim artificial. Então você pode reparar aqui na imagem que tem vários tubinhos e aqui para o braço do tiozinho vem dois caninhos. Por quê? Porque vai fazer essa função aqui de artéria e de veia. Então, por um lado, vai entrar o sangue na máquina, a máquina vai fazer a filtragem e daí devolve o sangue de novo para o corpo da pessoa que está praticando a hemodiálise, certo? A hemodiálise, como a gente tem pouca máquina no Brasil, como tem muita gente doente, a hemodiálise ela é feita 2 vezes, olha que perigo, olha que pecado. A hemodiálise é feita 2 a 3 vezes por semana em cada paciente para poder dividir a máquina entre todos os pacientes que precisam. É um absurdo, né? É que nem a história do respirador agora na pandemia. Tem que compartilhar, tem que escolher quem vai morrer para o outro poder usar a máquina. Isto é saúde no Brasil. E para finalizar a aula de hoje, a saber que o suor, a lágrima e a urina têm a mesma composição, só que em volumes e proporções diferentes, né? Aqui já tem uma atividade de pesquisa para vocês fazerem. Gostaria que vocês fizessem esses exercícios e esses exercícios, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.